Fala, meus queridos, tudo beleza? Vamos lá, vamos dar início à nossa modelagem aqui no Solid. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo. Vou escolher o nosso template aqui, Z para cima, vou dar um OK. Para essa peça aqui, eu optei em trazer uma peça aqui que é bem conhecida de alguns, tá? Primeiro aqui a gente vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil, existem duas maneiras da gente importar uma imagem aqui para o nosso ambiente. A primeira é o famoso Ctrl V. Primeiro você tem que fazer o seguinte, nesse caso aqui, ó, eu tô com um PDF da betoneira do Senai, tá vendo? Eu posso dar um print screen aqui e fazer uma captura de tela desse cara aqui. Posso vir aqui no editar, mais, e fazer uma captura de tela e abrir uma janela aqui, pronto. Vou minimizar, eu vou clicar aqui na área gráfica e vou dar um Ctrl V. Observe que ele já trouxe a imagem aqui, ó, só que essa imagem ela não é uma imagem anexada a um sketch. É um tipo de gráfico temporário que, conforme eu rotaciono aqui, ele não muda a posição da imagem. A imagem ela fica estática, tá vendo? O outro modo é, eu vou clicar aqui no plano do nosso sistema de coordenadas, vou inserir um esboço. E aí eu vou vir aqui em ferramentas, ferramentas de esboço, imagem de esboço. Ou, se você já colocou um atalho aí, é o Alt I. Esse atalho é um atalho criado, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, já estou dentro do ambiente de Sketch, vou dar um Alt I. Ele vai pedir para a gente procurar essa imagem. Eu vou entrar aqui na minha área de trabalho, na pastinha, aula 8. Eu já criei uma imagem aqui, ó. Pronto, ele trouxe a imagem para cá. Agora, eu posso até utilizar a ferramenta de escala. O que que é essa ferramenta de escala? É essa linha aqui, ó. Primeiro eu vou adicionar uma transparência nessa imagem aqui, ó. Nesse campo aqui, ó, você consegue, se for um PNG com transparência, você pode selecionar essa opção aqui. Imagem inteira, você vai escolher, vai definir o quanto vai ficar transparente, e se definido pelo usuário aqui, ele vai pedir para você selecionar uma cor. Se eu clicar aqui, ó, e vir aqui no seletor de cor aqui, e dar no branco aqui, ó, e aí ele vai pedir aqui para você manipular aqui para... Mas não é muito legal esse modo aqui não, tá? Tá meio... Vamos selecionar aqui a imagem inteira e vamos aumentar aqui um pouco a transparência. Beleza. Percebe que ela tá fora de orientação do modo que eu quero construir essa peça. Eu quero construir ela na minha vista direita aqui, ó, para quando eu ver a minha isométrica, essa parte lateral aqui, essa lateral do caminhãozinho, ela fique em pé aqui para mim. Eu posso mexer nos controles de rotação aqui. Eu vou rotacionar a 90, ó, eu quero que ela fique assim, tá vendo? Vou voltar aqui para nossa direita e eu vou mexer aqui na escala só para vocês visualizarem como funciona, tá? A gente sabe que essa medida aqui é 55, tem uma cota aqui. Eu vou trazer aqui, procurando deixar aqui no centro do traço aqui esse ponto. E eu vou arrastar outro ponto. E quando eu arrastar, ele vai abrir a caixinha de dimensão. Aí eu coloco o valor. Aí ele já vai redimensionar essa imagem. Observe que essa imagem aqui, em tamanho real, ela tem 636 milímetros por 648 milímetros, o tamanho dela. Então eu vou arrastar aqui, vou procurar deixar aqui, ó, aparecendo o símbolo ali, ó, da relação, que aqui está a relação como vertical, mas na realidade ela está na horizontal, né? Eu vou trazer mais próximo aqui da minha linha aqui, ó. Pronto, abriu a caixinha. Eu vou colocar aqui 55, que é a medida que a gente viu lá. 55, dou um Enter. Sumiu a imagem, né? Eu apertei duas vezes o scroll, ele dá um zoom para ajustar. Aí agora eu posso arrastar aqui e colocar a nossa origem aqui, ó. Então eu quero construir essa pecinha aqui partindo deste ponto aqui, ó. Depois que você mexe, isso aqui fica meio que vinculado, é meio chatinho, tá? Para resolver isso, ó, observe que eu manipulei aqui, foi para lá em cima o ponto, ó. Você pode dar um Enter aqui, ó, um concluir aqui, ó. Pronto. E depois entra na imagem de novo
E aí procura trazer. Vamos tentar aqui trazer esse cara aqui. É, é meio chatinho. Às vezes eu não gosto de usar isso aqui por causa disso. Ele dá uns bugzinhos aqui, ó. Lá, tá vendo? Vamos lá, vamos. Por que que eu gosto de trazer isso aqui perto lá da imagem? Porque senão, na hora que eu der a nossa isométrica aqui, ela fica perdida no espaço, tá vendo? Ela fica ocupando um espaço muito grande. Eu vou trazer. Faz o seguinte, vem aqui, ó, desabilita esse cara aqui, ó. E aí agora vamos dar aqui mesmo assim, tá vendo? Ficou longe, ó. Aí você habilita de novo. E aí agora você traz esse cara aqui perto da imagem. Aí quando ele pedir para escalar, você cancela. Você já redimensionou a imagem, né? É até bom acontecer esses probleminhas aqui que você vê que tem uns bugzinhos que acontecem mesmo, tá? Eu vou trazer aqui mais ou menos, é só uma imagem de referência e eu vou dar um OK. Pronto. Eu vou apagar essa aqui, tá? Ó. É só selecionar a imagem. Essa aqui a gente não consegue mexer na transparência, não consegue mexer em nada. Pronto. Apaguei apertando Delete. E aí agora a gente tem esse sketch aqui. Eu posso começar a desenhar aqui? Posso, mas geralmente eu gosto de fazer o seguinte. Eu deixo esse esboço aqui só como referência. Eu até posso vir aqui, ó, renomear esse esboço e deixo aqui um ref ali, ó. Pronto. Beleza. Agora quando eu dou isométrica, você tá vendo, ó? Ele não fica perdido no espaço. Quando a linha fica longe, aquela linha de escala, às vezes a linha, por exemplo, a imagem tá aqui, mas a linha tá aqui, ó. Aí quando eu dou isométrica, o objeto fica longe, entendeu? Isso não é legal. Então vamos lá. Feito isso, vamos criar um novo esboço aqui, ó, no nosso plano do nosso sistema de coordenadas. Ou você pode vir aqui, ó, no nosso caso é o ZY. Vim aqui no ZY e criar um esboço. Nesse caso eu vou clicar aqui mesmo. Aí agora eu posso começar a adicionar o esboço a partir da minha origem. Bom, na aula passada eu comentei com vocês da importância do plano médio, né? Se aplica a todo tipo de peça? Não, gente. Não vai se aplicar a todo tipo de peça. Mas em uma grande maioria de peças, tá? Por exemplo, essa peça aqui já não seria legal a gente usar um plano médio para ela. Por quê? A gente sabe que ela é uma lateralzinha de um caminhãozinho. E aqui eu tenho recursos que eu praticamente não vou utilizar, não vou ter a necessidade de utilizar um plano médio. Então, sempre a gente precisa analisar, né? Uma coisa na nossa profissão, ela é o seguinte: quanto mais você conhecer o equipamento em que você está projetando, mais facilidade você vai ter de dar início à construção das peças, né? Isso é óbvio, né? Então, mas muitas vezes você está inserido num ambiente que você não tem, assim, toda a experiência se tratando do equipamento. Então, às vezes você entrou novo numa empresa que constrói, por exemplo, um motor, uma máquina, e você não conhece tudo, né? Então, assim, seja curioso, né? Vá atrás de informação, para que serve isso aqui, né, tal. E porque quanto mais informação você tiver, mais fácil será o seu trabalho e mais gratificante também, né? Quanto mais experiência você for ganhando assim nessa área da criação, você vai ver que o seu trabalho fica cada vez mais gratificante. Bom, dito isso, vamos lá, né? Vamos dar início aqui. Se eu quiser, eu posso ocultar, tá? Ó, acabei de aplicar um atalho aqui, ó. Esse atalho aqui, o que que é? Eu vou exibir a minha barra transparente aqui, que inclusive ela não está exibida. Eu coloquei um atalho para ela também, gente. Eu utilizo muito atalho, tá? Então, eu não vou ficar falando todos os atalhos para não sobrecarregar vocês, mas ó, eu utilizo aqui, ó, o Shift D para exibir, ocultar a barra transparente,
e o Ctrl E aqui para exibir ou ocultar esboços. Eu posso vir aqui também, ó, no olhinho e é esse cara aqui, ó, ocultar esboços, tá vendo? Controla a visibilidade dos esboços. Isso aqui é legal porque às vezes você tem um esboço que tá de plano de fundo, que não é o caso dessa imagem, né? Mas às vezes você quer aquele esboço só como referência, e aí você não quer criar vínculo com aquele esboço, você só vê mais ou menos o perfil, você começa a desenhar e você exibe e oculta esse esboço, e você consegue construir o perfil e depois você consegue ir controlando nas medidas. Mas vamos lá, vamos construir uma linha aqui, ó. Linha. Vou construir aqui sem colocar as dimensões por enquanto. Vou fazer o perfil ali mais ou menos. E agora eu vou começar a adicionar as dimensões. Então, 55. Esse cara aqui é 48. Opa! 48. Aqui eu tenho um paralelo de 2. Aqui, ponto, linha, seta, 15 graus. Lá a nossa altura nós temos 80. 80. E aqui ele já fechou. Por quê? Esses 15 graus aqui está determinando 44,4. Vamos medir aqui para ver. Ó. Deu 44,43. Pronto, esse perfil aqui nós já criamos. Eu consigo fazer uma extrusão só desse perfil ou eu já posso fazer o corte da janelinha ali. Ó. Nesse caso aqui, vamos já construir essa janelinha aqui. Ó. Vamos fazer uma linha aqui sem colocar. Ó. Depois nós vamos colocar o raio aqui utilizando a ferramenta Fillet do Sketch. Alt S para estender, pronto. Essa linha aqui é paralela a essa, então eu já vou clicar nas duas linhas e tornar paralela. Essa daqui também eu não preciso adicionar porque ela já está com a relação. E essa aqui também já está com a relação. Então tem um raio de 2,5. Shift F. Abriu aqui. Colocar o valor de 2,5. Aqui eu tenho a opção de manter a dimensão de cada fillet, mas nesse caso aqui todos os raios são 2,5, então eu só vou clicar nos pontos aqui. Ó. Clico nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Dou um direito. Vou clicar na barra de espaço, lembra do canto de confirmação? Se você não acompanhou as outras aulas, volta lá nas aulas de Sketch, nas aulas de atalho, porque não tem jeito, eu vou acabar repetindo aqui alguns atalhos, tá? Então aqui vamos colocar aqui uma distância de 7, ali é 5, e aqui nós temos 15. E a altura da nossa janelinha é 29. Pronto. Já está o nosso perfil já com a janelinha, certo? Vou dar uma isométrica aqui, ó. E vou fazer a extrusão. Nesse caso, não precisa ser plano médio, tá, gente? Você pode fazer para um lado só. Então, há casos que você vai utilizar e há casos que não. S. Vamos pegar nossa extrusão aqui. Vou pedir para inverter o lado e vou colocar a medida de 5, que é a nossa espessura. Pronto, dei um OK. Já está ali o nosso perfilzinho pronto, certo? A imagem ficou em cima como referência. Agora, a gente já vai entrar aqui para utilizar o assistente de perfuração. O assistente de perfuração, depois eu vou ter uma aula só para ele, tá? Aqui, como essa é a primeira peça, eu vou construir ela aqui rapidinho e a gente já vai entrar usando a aplicação da variação da extrusão aqui. Então vamos lá. Ferramenta assistente de perfuração, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu clico na setinha aqui, ele tem 4 tipos, tá vendo? Assistente de perfuração, furo avançado, rosca e assistente de suporte. Furo avançado é um tipo de furo
onde você consegue inserir segmentos de furo, inclusive até a rosca, dentro de um recurso só. Então, eu consigo fazer um escalonado, um recurso de furo, com rosca, com uma rosca cosmética, né? E isso aí tudo está atrelado às chamadas de furos para detalhamento. Só que depois que eu entrar aqui, né, na aula sobre assistente de perfuração, explicando tudo, você vai ver que esse cara aqui eu uso ele muito pouco. Porque dentro do assistente de perfuração tem um truquezinho que eu utilizo já há algum tempo e é bem legal. Você consegue criar um furo avançado com um furo simples, mas existem alguns passos que você tem que fazer aí, tá? Então, dito isso, vamos lá no assistente de perfuração. Bom, aqui eu tenho um furo para parafuso de cabeça chata, né? Com uma inclinação de 90 graus. Esse furo é um diâmetro de 11,5 e tem um rebaixo ali de 1 milímetro. E o furo menor é um furo de 6,5. Então aqui, ó, nós temos várias opções, tá vendo? Eu não vou explicar muito aqui agora, porque vai ter uma aula só de assistente de perfuração. Então, vamos clicar nesse cara aqui, ó. Aqui, a gente vai mudar para DIN. Aqui são normas, tá? Ó. Geralmente você pode usar uma norma DIN ou uma norma ISO. Eu gosto de usar a DIN. É o 7991 ou 7047. Vamos usar o 7991. Geralmente esse cara aqui é um furo para M6. Vamos colocar aqui M6 e vamos exibir dimensões. Ó, deu 6,6, deu 13,7. Vamos colocar no outro. Vamos colocar num ISO aqui, ó. E já muda, tá vendo? 6,5, 12,5. Então, cada norma ela vai tratar de uma maneira diferente. Vamos jogar um DIN, só que agora vamos escolher o 7047. Deu a mesma coisa. Você pode ir alternando aqui e ver o que fica mais próximo. Mas isso aqui a gente pode editar, tá? Então, aqui é 11,5, a gente tem um rebaixo de 1. Eu vou colocar aqui o valor do furo de 6,5, que é o passante. Perceba que nós estamos editando o recurso aqui, tá? Então, o furo é 11,5, 11,5, o ângulo é 90, só que aqui nós temos você pode escolher escariado do lado mais distante, folga na cabeça. Nesse caso aqui, ó, é a folga na cabeça, tá vendo? Nós vamos colocar aqui uma folga de 1 milímetro. Tem a opção de escariado aumentado ou rebaixo adicionado. A gente vai selecionar rebaixo adicionado, que é o que está acontecendo aqui, ó. Ele adiciona um rebaixo, tá vendo? Dito isso, você já configurou aqui tudo, ele é passante. A gente vai vir em posições, ele vai pedir para você ou selecionar um sketch ou já criar um sketch aqui. E aí entra, né? Você vai clicar aqui na face, nesse caso aqui, ó. Vou voltar aqui para o Ctrl 6 e eu vou colocar aqui mais ou menos onde eu estou vendo aqui, ó. E mais ou menos aqui. Ele já vai adicionando pontos. Vou dar um ESC. E agora eu vou adicionar dimensões aqui. Então daqui para cá eu tenho 16 e daqui para cá eu tenho 11. Do outro lado eu tenho 28 e daqui para cá eu tenho 8. Pronto. Feito isso, você já pode confirmar aqui ou usar nosso atalhinho para ativar o canto de confirmação do ponteiro do mouse. Já fizemos o furo, ficou do jeito que a gente quer. Vamos cortar aqui para ver? Vamos vir aqui, vamos inverter esse lado aqui. É isso mesmo. Então, vamos sair do corte. E agora eu tenho dois furos do lado oposto, deste lado aqui para lá, que é o furo do arrebite, né? Então eu tenho um furinho aqui com um diâmetro de 1/8
3,2, né? E um escareado de 1,5 a 90 graus. Vamos lá? Mesma coisa. Assistente de perfuração. Vou vir aqui, ó. Eu posso editar aqui, mudando, né, manualmente, né? Então, o furo ali, a gente sabe que é um furo de 3,2, que é um oitavo. Na realidade, um oitavo dá 3 ponto... Agora eu não lembro certinho, mas é quase isso. Se você tiver dúvida, você pode colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, 5,4 dividido por 8 e dá um Enter. Ó, eu peguei 1 polegada e dividi por 8, aí deu o valor, ó, 3,175. A 90 graus, né? Peraí que eu coloquei no campo errado, é o campo do furo. Então, eu só vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí, esse cara aqui não tem cota, tá vendo? Do diâmetro, mas a gente sabe que é um chanfro a 90 graus com 1,5 de profundidade. Então, qual vai ser esse diâmetro? Vamos colocar qualquer valor aqui, ó. Eu vou colocar aqui um valor de 4. E aí, depois eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui dos que a gente pode utilizar aqui no assistente de perfuração. Vem em posições e a gente vai clicar nessa face aqui. Vamos voltar aqui para ver se está passante. Deixei passante, tá? Vamos tirar o folga da cabeça, que aquilo lá é só escariado. Tá vendo? Ele não tem folga na cabeça, ele é só escariado. Beleza. Vamos clicar aqui, ó. Posições. Pronto. Eu vou tombar aqui. Agora eu vou exibir os arames. Meu atalho para exibição de arames é Ctrl Shift asterístico. Você está vendo aí, ó? O meu Ctrl barra sombreado, Ctrl Shift asterisco, eu mostro os arames, tá vendo? Tô usando atalho de novo, gente. Isso aí não tem jeito, tá? Se você quisesse vir exibir arames, é só vir aqui, ó, clicar aqui, tá? Vou clicar aqui, vou clicar aqui. Ele já adicionou um chanfrinho lá, né? Bom, vamos começar a adicionar as cotas aqui. Então daqui para cá é 25. Eu posso capotar e cotar vendo do modo certo aqui, ó. Daqui para cá é 16,5, 16,5. Daqui para cá eu tenho 15,5, 15,5. E daqui para cá eu tenho 7,5, 7,5. Beleza. Já adicionamos a localização dos nossos furos. Barra de espaço, canto de confirmação, ok. Só que agora a gente tem que verificar esse 1,5 aqui a 90 graus. O 90 graus está certo, né? A gente só não. A gente colocou um diâmetro de 4 lá. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui o nosso furo. Observe que quando eu clico 2 vezes, ele aparece algumas cotas aqui, inclusive as cotas de posicionamento do nosso recurso. Agora tem um macete bem legal aqui, cara, que você pode editar o sketch desse cara aqui, do furo. Como é que eu faço isso? Quando eu clico aqui, ó, observe que ele vai puxar. Lembra da nossa trilha de seleção aqui na ponteira do mouse? Olha como ela é útil. Peça, sólido, feature, sketch 1 e sketch 2. O sketch 1 aqui é o sketch de posicionamento dos nossos furos, são aqueles pontos. Vou clicar de novo. E o sketch 2, o que que é? É o sketch que o software usa para construir o perfil. Posso editar esse esboço aqui, ó. Só que aí eu preciso tomar um cuidado, tá? Por quê? Aqui eu não posso apagar nenhuma cota que existe dentro do assistente de perfuração. Por exemplo, essa cota eu não posso apagar e eu vou te mostrar o que que acontece aqui, ó. Você vem aqui, ó, no olhinho e coloca nesse cara aqui, ó, D1. Isso aqui vai exibir os nomes de dimensões. Inclusive eu já tenho até um atalho. Eu sou o louco dos atalhos, gente. Não estranhe, tá? Ó, Alt N. Então, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui tudo está vinculado com o nosso assistente. Então, eu não posso apagar nenhuma dessa cota. Se eu apagar, vai dar pau. O que eu posso fazer? Eu preciso controlar um e-mail aqui, ó, que é o que a gente precisa adicionar lá, certo? Um e-mail. Então, vamos voltar lá para a vista.
Então o que que eu faço? Eu vou quebrar essa relação aqui, ó, não vou apagar, só vou clicar com direito aqui e dizer que ela é acionada. Observe que ficou branco ali, ó, tá vendo? E agora eu vou cotar aqui com 1.5. Aumentou o chanfro, tá vendo? Então esse furo aqui foi para 6.18. Então ficou um chanfrão. Vou dar um OK. Ó, ele já conserta o nosso furinho aí, ó, tá vendo? Não tá muito igual a representação aqui, tá vendo? Ficou bem maior. Mas é o que ele tá pedindo pra gente aqui no corte, tá vendo? Então, o furo é um furo de 1/8, né? Se eu não tô vendo coisa errada aqui, é isso mesmo, ele tá cortando dentro. Então, é um furo de 1/8. E o chanfro, ele adicionou uma profundidade de 1.5. Nossa peça está pronta, tá? Vou ocultar esse esboço de referência aqui, ó. Com o sketches controlando a posição, tá vendo? Ó? Como eu deixei ligado lá os nomes das cotas, ele tá aparecendo aqui, mas eu posso desabilitar também. Então, o posicionamento, lembra? O sketch 1 sempre é posicionamento, o sketch 2 é a edição em si do nosso assistente de perfuração. Então, você consegue criar um furo avançado com um furo simples, tá? Tem um jeito certo de você fazer, você só precisa tomar o cuidado de não apagar aquelas cotas do assistente. Tá vendo? Bem simples. Fizemos uma pecinha aqui utilizando 3 features, né? Essa peça ela tem uma peça espelhada, depois a gente vai abordar esse caso aqui. Mas aqui agora eu vou entrar aqui um pouco no nosso recurso, eu vou abordar algumas situações. Eu vou dar um tab aqui, ó, para ocultar essa peça, esse corpo. Vou criar um sketch aqui e eu vou criar uma spline aqui, e vou fazer uma superfície aqui, tá? Plano médio, pronto. Então aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um esboço nesse plano aqui, ó, e não vou contar em nada, eu só vou abordar algumas situações do nosso sketch. Deixa eu entrar nesse esboço aqui, vou adicionar uma linha aqui e vou adicionar um ponto aqui. Pronto. Eu vou pedir para eu deixar esse esboço aqui em exibição para nós. Vou entrar nesse sketch aqui e vou entrar na ferramenta de extrusão. Aqui nós vamos dar uma olhada nessas opções aqui, ó. A primeira opção é cego, tá? Então não tem segredo nenhum. Quando eu adiciono a dimensão aqui, ele vai a partir dessa dimensão. Então 50 é 50. Segunda opção é passante. Isso é para quando eu tenho mais corpos, nesse caso aqui, ó. Se eu clicar em passante e der um exibir aqui, ó, ele não mexeu em nada, certo? Por quê? Ele tem que fazer parte do corpo. Aqui, como eu não tenho corpo nenhum, só tenho duas superfícies ali, e esse cara não está vinculado a nenhum corpo já construído, ele não reconhece essa opção, por enquanto, tá? Até o próximo, ele também não reconheceu. Vamos, antes disso aí, eu vou cancelar isso aqui, deixa eu criar um sólido aqui. Vou criar um sketch aqui, eu vou criar uma paredezinha ali, pronto. Vamos deixar aqui em plano médio e 100 tá bom. Aí agora, observe que eu vou reordenar esse cara aqui. Eu vou trazer esse cara aqui para baixo. Por quê? Porque eu quero ter vínculo com este recurso aqui. Então, se eu adicionasse o recurso ali em cima, eu não iria atrapalhar um pouco aqui a ordem, tá? Então, eu já estou reordenando aqui alguma coisa. Para você reordenar, é só você vir e arrastar. Se não tiver nenhum vínculo a ser quebrado,
ele vai permitir, tá? Às vezes ele não vai permitir. Mas vamos lá. Então, nesse sketch, a gente quer realizar uma extrusão para lá. Pronto. Agora aqui eu vou deixar até o próximo, em cego. Até o próximo. Observe que ele já reconheceu lá aquele sólido. Tá vendo? Porque agora eu tenho um outro corpo sólido. E se eu colocar passante? Olha lá. Ele foi até a outra face lá daquele sólido. Então, cego até o próximo, passante até o vértice. Eu tenho que selecionar aqui um vértice. Por exemplo, eu posso selecionar um ponto. Ou esse, tá? Até a superfície, eu posso selecionar uma superfície, por exemplo, essa. Observe uma coisa interessante aqui, tá? Ele vai acompanhar o perfil da superfície. Se eu vim aqui em exibir, olha lá. Então observe que aqui nós temos uma curvatura e ele acompanha o término deste sólido aqui, ele vai acompanhar a superfície de referência que nós indicamos para ele. Vamos lá, de novo. Aqui, ó, nós temos a opção de direção também. O que que isso faz? Vou sair desse cara aqui, vamos sair desse recurso. Antes desse sketch aqui, ó, na realidade eu vou subir a barrinha aqui, ó, vou voltar e eu vou criar um sketchzinho aqui, ó, tá? Aleatório, tá? Deste modo aqui, ó. E agora eu vou descer a barrinha e vou voltar querendo realizar a extrusão deste retângulo aqui, ó. Vamos lá, pronto. Cego. Aqui eu já posso selecionar uma direção. Aqui ele pede um vetor, né, de direção. Então eu vou selecionar essa linha aqui. Vamos ver o que acontece, olha lá, ó. Então eu posso selecionar uma direção para este recurso. Isso aqui é bem legal. Neste caso aqui, ó, eu posso também selecionar até a superfície. Então, eu posso selecionar um vetor e posso selecionar um suporte. Ó, a face final não pode terminar o recurso extrudado. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Então, eu dei uma linha e dei uma superfície de suporte para ele. Vamos tirar esse cara aqui. Ainda não deu certo. Vamos ver, vamos entender o porquê. Vamos trocar? Eu vou pegar, ao invés dessa superfície aqui, ó, vamos selecionar essa aqui, ó. Essa aqui ele já conseguiu. Então, vai ter algumas situações, aqui pode ser o seguinte. A curvatura aqui impediu, mas eu também não vejo essa possibilidade, mas às vezes dá esses pauzinhos, tá? Por exemplo, se eu quisesse criar um sólido com um término terminando com o perfil dessa superfície, dá para fazer de outras maneiras, tá? Eu teria que usar uma outra maneira para construir esse sólido terminando com essa curvatura. Mas aqui, a princípio, nós não conseguimos. Isso é normal. Às vezes vai dar algum pauzinho. Vamos lá. Até o corpo, a gente pode tentar. Observa que ele mostra aqui, ó, superfície e sólido, tá vendo? Vamos selecionar a superfície? Aqui já conseguimos, ó, tá vendo? Então você pode utilizar essa situação aqui. Você viu que até a superfície não deu certo, mas até o corpo deu certo, tá? E aqui eu também posso ter a opção de plano médio. Então eu posso trazer ele para lá e até para cá. Só que aí ele não vai respeitar o limite do corpo. Vamos tirar a linha, essa linha aqui, ó. Para você remover ela, é só você deletar ali e ele já volta para orientação normal ao plano. Temos as opções de ponto de partida, né? Nesse caso aqui, a primeira opção é o plano de esboço, que é o nosso plano, que no nosso caso, a gente usou o sistema de coordenadas.
Aqui eu posso selecionar superfície, face, plano. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar essa superfície. O que que vai acontecer? Ele vai extrudar 100 a partir dessa superfície. Então vamos colocar aqui um valor menor, 50, olha lá. Então a partir daqui, ó, deste ponto, ele vai mandar os 50. Só que eu estou usando um outro suporte para dar início à extrusão. Temos a opção de vértice. Você pode selecionar um vértice aqui, ó. A mesma coisa, tá, gente? Ó. Aonde você tiver vértice aqui, ó, você pode dar início a essa extrusão. Então perceba que você tem diversas maneiras de executar esse recurso sem ter a necessidade que ele parta do seu plano. Isso você, com a experiência, você consegue fazer coisas bem bacanas, entendeu? Então vamos lá. Offset. O que é esse offset? É uma distância paralela do plano. Então eu posso dar um offset aqui de... Vamos exagerar aqui, de 200. Sumiu, né? Mas ele está lá na frente, ó. Olha lá, ó. Então daqui até o início aqui nós temos um offset de 200 milímetros. Vou colocar um valor de 5. É esse cara aqui, ó, tá vendo? E eu posso também adicionar as outras opções. Até o corpo. Offset da superfície. O que que é esse offset da superfície? Se eu clicar aqui, ó, presta atenção. Eu vou selecionar a superfície. Selecionei. E aqui tem alguns macetinhos aqui, ó. Aqui eu dei offset, vou deixar aqui plano de esboço. Aqui, como offset, está offset da superfície, né? Aqui eu já não vou conseguir gerar. Por quê? Teria que estar ao contrário, né? Olha lá, ó. Para cá eu já consegui. Agora eu vou inverter. E se eu colocar essa opção aqui, ó, de transladar superfície, inverter offset? Ele transladou a superfície e fez o offset. Eu vou tirar uma aqui, ó. Observe o que acontece com esse offset de superfície. Ele vai adicionar a distância a partir da superfície e ele vai terminar o nosso sólido com o perfil da superfície selecionada. Olha lá, ó. Observe que está com uma curvatura aqui, ó, tá vendo? Ele está acompanhando essa curva aqui, que na realidade ficou quase um ângulo, né? Você tem uma curvatura aí, ó. Vamos dar um exibir aqui, ó. Então, tem N possibilidades da gente fazer essa extrusão utilizando as ferramentas do próprio recurso. Inclinação. Eu também consigo adicionar uma inclinação. Só que aqui talvez vai dar pau. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó. Coloquei 1 grau. Ele já afunila isso aqui, ó, utilizando 1 grau de parâmetro. E aqui eu posso mexer no valor também. Eu posso adicionar inclinação para fora. Direção 2, nesse caso aqui, ó. Olha lá. Então, é bem rico de opções aqui para você manusear esse cara. Eu posso controlar de maneira individual as inclinações. E eu posso utilizar um recurso fino também. O que que é esse recurso fino? Ele vai adicionar uma casca, tá vendo? Aqui tem a opção de uma direção. Eu vou colocar um valor de 1 milímetro aqui, ó. E plano médio. É que o nosso sketchzinho ficou pequeno lá. Vou colocar aqui, ponto 2. O que que ele está fazendo? Ele está pegando o contorno ali, ó, que a gente fez. Vamos lá. Ctrl 2. E ele está realizando um offset aqui, ó. Eu vou dar um OK aqui só para a gente ver como é que vai ficar esse cara aqui, ó. Ah, tá. O que que ele fez? Isso aqui tá um sólido fechado, só que ele tem um corte ali dentro. Vou cortar ele ali dentro, ali no meio aqui, ó. Como tem inclinação, ficou meio ruim da gente ver. Então vamos vir aqui, vamos editar esse cara aqui.
Eu vou limpar essas opções aqui. Eu vou deixar aqui do plano de esboço. Vou deixar cego normal. Vou tirar a inclinação. Vou tirar a inclinação. Agora sim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então ele está realizando. Eu vou aumentar esse valor aqui, ó. 0,5. Ele vai criar como se fosse um metalãozinho aqui pra gente, ó. Um tubo, tá vendo? Deixa eu ocultar esses dois caras aqui, ó. Então ele utilizou o perfil, já adicionou uma dimensão. Então, tem muitas possibilidades, tá? Nós estamos aqui no primeiro, né? Vamos digitar, vamos exibir esses corpos que nós ocultamos aqui. E a nossa pecinha tá perdida lá. É que eu fiz o sketch ali, acabou ficando muito pequeno. Editar recurso. Então eu vou desabilitar a direção 2, tá? E aqui eu posso selecionar até a superfície. E eu posso indicar qual superfície que é. E eu posso, depois que eu habilitei o recurso fino, ele já meio que não deixa a gente editar depois, tá vendo? Se eu mudar aqui, ó, vamos lá, vamos ficar de frente pro sketch aqui, ó. Ele inverte a direção, no caso de uma, tá vendo? Vamos dar um OK. Eu vou ocultar esse cara aqui, eu vou pegar esse mesmo sketch, vou exibir e vou fazer a mesma coisa. Vou criar outra extrusão. Agora eu vou colocar aqui como cego. Então, nós vamos imaginar que nós queremos fundir este sólido aqui com aquela parede. Por padrão, ele vai vir aqui, ó, em mesclar resultado, tá vendo? Se eu desabilitar, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, até o corpo e vou selecionar esse sólido aqui, ó. Se eu desabilitar essa caixinha aqui de mesclar resultado, o que ele vai fazer? Ele vai manter esse corpo aqui como um corpo individual e esse corpo aqui como outro corpo individual. Se eu colocar em mesclar resultado, ele vai fundir esses dois corpos aqui, ó. E aí eu vou ter um corpo só, entendeu? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu clico nesse cara aqui, clico no corpo, observe. Então é um corpo só. Se eu vir aqui e editar o recurso e tirar essa opção, agora, ó, vou clicar aqui na nossa trilha de seleção, então eu tenho um corpo e ali eu tenho outro corpo. Então, vocês viram aqui que nós temos uma grande variedade no primeiro recurso ali, na nossa extrusão, que dá para você fazer N coisas aqui utilizando a criatividade, tá? Vamos vir aqui, vamos editar esse cara aqui, ó. Vamos adicionar a direção ali, ó. E é bem simples, gente. Não tem muito segredo. Eu falo, o Solid, ele é fácil. Qualquer um pode desenhar no SolidWorks. É só você ter a força de vontade, estudar e começar a praticar, entendeu? Eu, quando comecei a minha carreira, eu comecei na prancheta, tá, gente? Tecnígrafo, compasso, régua, esquadro. E aí, lá em meados de 2004, 2005, eu comecei no AutoCAD. Trabalhei com AutoCAD aí até o 2011, 2000, de 2011 para 2012 foi quando eu migrei para o SolidWorks. No começo eu tive muita dificuldade, porque eu tinha muitos vícios do AutoCAD. O AutoCAD você tem uma liberdade gigantesca, né, para desenhar, e eu já estava desenhando em 3D no AutoCAD, só que o AutoCAD não é para isso, tá, gente? O AutoCAD é uma ferramenta excelente também, mas chega uma hora que, para construções de projetos mecânicos, ele fica limitado, né? Para o 2D é maravilha, só que
para o 3D, aí já não dá. E aí quando eu migrei para o Solid, eu tive muita dificuldade com algumas restrições que ele impõe pra gente, né, mas é só você saber lidar com essas restrições. Depois que você pega a maneira que o software interage com você aqui, principalmente se você não teve nenhum contato com nenhum outro software CAD, já vai direto com ele aqui, é mais fácil ainda, entendeu? Você já não vai trazer vícios de outro software, entendeu? Aqui, esse já ficou um pouco longo, né? Mas nós conseguimos visualizar todo o esquema aqui da nossa extrusão. Beleza? Na próxima aula nós vamos continuar aqui. Por isso, pessoal, procure manter uma sequência, tá? É, não adianta, às vezes, você já vem para uma aula aqui que está um pouco mais avançada e você não acompanhou as outras, aí você acaba não acompanhando aqui a nossa linha de aprendizado, entendeu? Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.